O governo Zema anunciou que vai revogar o decreto que permite reter os repasses constitucionais aos municípios. Dos recursos de 2019, o Estado deve às prefeituras mineiras 522 milhões de reais, mais o acumulado no governo anterior, que supera os 12 bilhões. Esse é um dos assuntos que eu vou conversar com o deputado Raul Belém, do PSC, autor do requerimento para a criação na Assembleia de uma frente parlamentar em apoio aos municípios. O deputado integra o bloco governista Sou Minas Gerais, com 21 parlamentares. Bem-vindo, deputado, parabéns pela eleição, bem-vindo à casa. Muito obrigado, Vivian, prazer estar participando do programa Mundo Político. Deputado, o governador anunciou que pode fechar um acordo essa semana ainda na Justiça com os municípios para tentar, enfim, começar a pagar a dívida ou até adiar o pagamento do que deve, do passivo, um pouco para frente, mas ele tem uma expectativa de chegar a um termo e já pagou uma antecipação de fevereiro e disse que vai colocar em dia o que diz respeito ao mandato dele, revogando inclusive esse decreto, como eu mencionei. O senhor acha que a frente perde força com isso, a frente que o senhor está propondo? Não, porque nós temos muito a se cobrar do Estado e do próprio governo federal também, né, através dos 53 deputados federais de Minas, para que o município, que é o ente mais enfraquecido da federação, que fica com a menor parcela de recurso e com a maior responsabilidade, acho que isso é um trabalho de uma longa discussão com prefeitos, vereadores, com a comunidade, né, para que a gente possa estar encontrando alternativas que melhorem o atendimento ao povo nas cidades. Agora, no final de janeiro, o vice-governador Paulo Brant, ele, justificando o não repasse aos municípios, disse que ou o governo fazia os repasses ou bem pagava, fechava a folha de pagamento do mês. Agora, na conversa que o governador teve com os deputados federais, na terça-feira, ele disse que faria um contingenciamento nas secretarias para poder liberar, pagar em dia os repasses, né, para começar a honrar a revogação do decreto. Eu sei que o senhor esteve na reunião, o senhor é parte da base governista, esteve na reunião nessa manhã. Como é que foi essa conversa lá com os deputados da base que o governador teve? Ele explicou de onde vai tirar esse dinheiro? E, quer dizer, vai faltar para algum lugar. Para onde vai faltar? A informação que ele nos deu foi da questão da revogação do decreto. Eu acho que em relação a criar uma divisão aí entre se paga funcionário, se paga... Isso não existe, porque a lei é muito clara, a Constituição está lá, os municípios têm direito àquele repasse e o governo não tem que tocar nesse dinheiro, o governo do Estado não tem que pôr a mão, né? Foi um equívoco enorme do governo passado ter feito isso, é uma coisa que não pode se repetir jamais e precisa imediatamente haver essa revogação para que os municípios possam receber normalmente. Em relação ao passado, nós vamos discutir judicialmente, inclusive a possibilidade, a maior parte, Vivian, dos municípios de Minas Gerais tem dívidas com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, que o contrato do município com o banco, a garantia de pagamento do município é o próprio ICMS. E hoje a coisa se inverteu. Quem deve ICMS para nós é o governo do Estado, né? Então, nós queremos que haja uma compensação. O deputado Mauro Tramonte entrou com um projeto de lei na casa e, somado a esse projeto de lei, eu já conversei com o deputado e nós vamos conversar ainda mais, nós iremos ingressar com uma ação para que essa compensação seja feita. E existem parcelas, municípios que têm 60, 80, 40 parcelas, 20 parcelas AVC, que isso possa ser uma forma do Estado já começar
a pagar a dívida com o município. Mal comparando é a relação da União com o Estado, que reclama, por sua vez, das dívidas não é, da Lei Candir. Eu acho que quando o calo aperta dessa maneira que aconteceu em Minas Gerais, nós precisamos cobrar tudo aquilo que é de direito. O município cobrando do Estado, e eu disse ao governador hoje, o Estado precisa cobrar em relação ao governo federal. A questão da Lei Candir, que teve agora uma manifestação do Tribunal de Contas da União, que o governo federal está repassando corretamente, uma coisa que eu discordo, né? Eu acho que existe muita compensação a se fazer, sim, com Minas em relação à Lei Candir. Existem coisas dentro da dívida do Estado com a União que precisam ser revistas. O senhor acredita que o Congresso vai acabar se apoiando nessa posição do TCU e para que o governo federal não faça nenhum tipo de negociação da Lei Candir? Eu acredito que não. Até os deputados estão bastante inclinados para, pelo menos para a mineração, o fim da Lei Candir. Só esclarecendo para quem está em casa e não sabe do que a gente está falando em relação à Lei Candir, é a compensação que a União deve a estados produtores, exportadores, e que há 20 anos essa compensação ela não foi regulamentada a lei, apesar da Lei Candir existir, não houve uma regulamentação de como seria paga a compensação, a compensação para os estados que abriram mão do ICMS. Então a questão é essa. Isso. O estado teria a receber 100 bi. Né? 100 bi, inclusive um trabalho muito bem feito por uma comissão aqui da casa que chegou, né, nesse valor, e assim, é um valor maior do que o da própria dívida do Estado, com a União. Em tese, se houvesse a compensação, nós ainda seríamos credores do governo federal. Agora, uma questão, mas de fato, só voltando àquela questão que eu fiz anteriormente, o governador então não tocou de onde sairá o dinheiro? Não, em relação ao passado Que essa é uma preocupação, né? Quer dizer, cobertor curto, tira de um, não é, para cobrir outro, e acaba que a população, por enquanto, não sabe, né? O governador, ele mandou um projeto de reforma administrativa para casa, que no cálculo do governo haverá uma economia significativa. Ele fez uma reunião com os deputados federais justamente pedindo aí o apoio total dos deputados para que possa ajudar as secretarias de Estado a possuir um pouco mais de recursos para poder estar atendendo às necessidades mais urgentes do Estado. Mas o governador colocou que é certo a questão da revogação, mas o passivo de ICMS, de PVA, Fundeb, essas outras... Em torno de 12 bilhões e 300 de 12 bilhões, né? Que ele iria fazer, estão em fase de levantamento para ver se faria um pagamento em 48 ou 60 parcelas, a começar a partir de 2020. Bom, uma outra questão, falando ainda das demandas do município e dessa frente, voltando à questão da frente de apoio, né? O Pacto Federativo está nessa pauta, pauta dessa frente? Como é que o senhor encara isso? E o que seria, não é, o que seria reivindicação? O que estaria contido? Porque fala-se em Pacto Federativo há anos, né? A necessidade que o país tem de um novo pacto. Nós voltamos a ter esperança na questão do Pacto Federativo, mesmo que nós enxergamos que é um momento onde impossibilitaria o governo federal de discutir uma questão como essa, porque também se encontra numa crise financeira agravada, mas o ministro Paulo Guedes, ele já entrou com um discurso em relação a um novo pacto federativo, que eu compreendo que
seria uma alternativa importante para o país. Hoje se gasta muito em Brasília porque é lá onde fica o dinheiro. Então, assim, estão sempre criando despesas extras. Não é possível haver o sentimento das cidades, do interior em Brasília. Então, por isso que se criou 30 ministérios com esses governos passados, que não parou de aumentar a despesa, que o governo federal controla absolutamente tudo, até mesmo o que vai dar para as prefeituras, aqueles pacotões que eu acho um absurdo. Final de ano, chamar o prefeito lá e falar, vamos tirar uma foto que o senhor vai ganhar um ônibus escolar, uma ambulância. Não é isso a necessidade do município. Deputado, isso tem muita origem na lei de responsabilidade fiscal, nas regras que foram desenvolvidas ainda na década de 90 justamente para colocar um pouco de freio em um outro problema, um problema que era das administrações muito sem controle das prefeituras. O senhor acha que o país está mais maduro? Os políticos estão mais maduros? Quem administra? Os órgãos de fiscalização estão bastante ativos no seu trabalho. Os controles são maiores? São maiores. Os mecanismos de controle? Porque muito dessa centralização está no controle, não é? A partir das transferências. A partir do momento que houve aí essa Operação Lava Jato, que nós precisamos aplaudir, né, que foi tem sido um trabalho assim exemplar para o mundo inteiro, né, que é possível sim investigar e punir os casos de corrupção, né, num país que imaginava que sempre tudo acabava em pizza. Todo município tem essa condição de Ministério Público, um delegado de polícia e o Poder Judiciário, de criar uma condição de que, se estiver havendo coisas erradas nesse município, isso tem lá o promotor curador do patrimônio, tem lá o procurador da saúde, tem os promotores. Então, assim, eu acho que o dinheiro é muito mais fiscalizado embaixo do que em cima. Eu tenho certeza disso. Então, assim, se o município tivesse uma parcela maior, com certeza o desenvolvimento iria para esses municípios. Por exemplo, o município com recurso para poder fazer pavimentação, para fazer viaduto, para fazer as obras emergenciais, hospitais. As empresas que farão essas obras, que entrarão em processo licitatório nesses municípios, com certeza não será essas gigantes aí que estão envolvidas nesse tanto de escândalo. Serão as empresas locais ou regionais. E isso fomentará muito a economia do município, irá gerar emprego, oportunidade. Então isso tudo não está acontecendo. A coisa acontece em Brasília, no governo federal. E o Estado também numa situação muito desprivilegiada e muito enfraquecida. Hoje, 25% em relação a tudo que é cobrança de imposto fica na mão do Estado. Deputado, vamos voltar no assunto reforma administrativa. O senhor falou que o governador tocou nessa questão, pediu apoio e tal. Qual que é a sua opinião sobre essas primeiras medidas, não é? Ela é muito ampla, a reforma administrativa. Inclusive, eu farei parte da comissão de administração da casa. Nós sabíamos que ela viria e da importância que tem uma reforma administrativa onde enxugará a máquina do Estado, né? O Minas Gerais é um estado assim com tamanho continental e nós precisamos muito que haja essa diminuição de secretarias,
diminuição de cargos de confiança, cortar esses excessos de gratificações, essas questões todas. Hoje a folha de pagamento do Estado é 4 bilhões. Então, assim, não adianta o Estado fingir que paga, né? É melhor realmente ter uma quantidade de servidor razoável que possa realmente receber em dia os seus salários. Agora, é fato também, nós sabemos que a economia que será feita com isso, que isso tem um apelo, digamos, é mais simbólico do que, de fato, uma economia significativa, porque essa economia, em 4 anos, né, vai gerar aí só menos 1 bilhão nas contas do Estado. Né? Nós estamos pensando nas próximas gerações. Pois é, como importante. É que o senhor vê o próximo passo que o governo tem que tomar? Eu já conversei com deputados que sentaram aqui e disseram o seguinte: olha, o governador precisa realmente enfrentar a questão e nós todos, já fez uma referência aos poderes como um todo, que existe uma necessidade de enfrentamento da questão fiscal do Estado, dos problemas financeiros, mas que o Estado precisa crescer, o Estado também precisa apontar para saídas. O que o senhor pensa a esse respeito? Porque, na verdade, o que a gente vê até agora é o governo Zema, com 1 mês e pouco de governo, só existe, por enquanto, o discurso do corte e não existe nenhuma sinalização no sentido de como o governo pode buscar também uma forma de diversificar a economia, de abrir caminhos para a economia do Estado. Vivian, esse primeiro demonstração do governador, que nós entendemos que é simbólica em relação ao tamanho do rombo de Minas Gerais, isso tem um significado muito grande para o empreendedor, né, que não quer investir num estado onde é a casa da mãe Joana. Mas eu entendo que ele precisa tratar imediatamente da desburocratização do Estado. É um Estado extremamente burocrático, que tem dificuldade de abrir as suas empresas e de manter as suas empresas. Então, assim, nós estamos diante de um momento assim, turbulentíssimo, que foi esse estouro da barragem de Brumadinho, mas é extremamente importante voltar o investimento para Minas Gerais. Por exemplo, Araguari, entre Araguari e Indianópolis, começa no segundo semestre agora a construção da maior fábrica de celulose solúvel da América Latina, que é uma parceria da Duratex com uma empresa austríaca. Então, isso será um investimento de 6 bilhões de reais. Aproximadamente, quando estiver funcionando, 5 mil empregos diretos nessa empresa, que é o eucalipto, que está ali plantado, né, em Araguari, Estrela do Sul, Indianópolis, Nova Ponte, né, que nós precisamos voltar a descobrir as potencialidades de Minas Gerais e fazer Minas Gerais voltar a ser um estado competitivo. Eu vejo algumas pessoas falando, precisa acabar com a guerra fiscal. Não, Minas precisa entrar na guerra fiscal. Minas precisa entrar em tudo. Goiás é isso, Minas nós vamos discutir. Nós precisamos atrair esses investimentos, nós precisamos entrar no jogo, nós precisamos facilitar para o empreendedor, nós precisamos facilitar para o empresário. Mas assim, respondendo à sua pergunta, eu tenho certeza que o pessoal de casa também quer saber isso. O que o deputado acha que precisa ser feito nesse exato momento? Chamar a atenção do governo federal, não tem outra alternativa. Não tem outra alternativa. Olha, o Zema já tem os cabelos grisalhos. O Itamar Franco voltou, decreta moratória. Bom, vamos... Você é a favor disso? No momento, sim. Não adianta a gente fingir que a gente está sobrevivendo, porque a gente já está morto. Minas precisa... O Rio de Janeiro já começou a respirar, minimamente. O Rio Grande do Sul da mesma forma. Agora, se nós ficarmos pensando que esses enxugamentos de receita vai tirar Minas Gerais dessa situação,
não vai, para agora não vai, de maneira alguma. Agora, deputado, o senhor tocou aí na questão de Brumadinho. Duas questões para o senhor, nosso tempo está curto. Objetivamente, eu queria saber do senhor sobre o que o senhor pensa do papel, como é que a Assembleia deve responder a essa questão, a esse grande desastre provocado pela barragem da Vale em Brumadinho. Como é que o senhor pretende se posicionar e a base governista? E, por outra, ontem o governador Romeu Zema fez, nessa terça-feira, uma declaração que causou uma certa estranheza, porque ele chamou esse grande desastre de incidente e fez uma fala, digamos, minimizando as atitudes da Vale. Então, eu queria saber qual é a sua posição e o que o senhor acha das duas questões. O meu compromisso enquanto base do governador é de estar sempre aberto ao diálogo, mas a política é assim e eu acredito que o governador já está aprendendo isso muito rápido, que não era da política. Nós iremos divergir, iremos encontrar situações que nós não concordamos. Essa mesmo é uma delas, né? Eu acho que foi uma tragédia absurda que poderia ter sido evitada, né? Nós vimos aí por todos os órgãos de imprensa a notícia de que havia um laudo sim considerando a gravidade, que poderia se romper essa barragem em qualquer momento. O Estado falhou, eu acho que houve uma necessidade, um desespero em querer aprovar grandes projetos que trariam algum tipo de retorno financeiro, de geração de emprego. Então, 3 etapas de licenciamento se tornaram uma etapa. Isso faz diferença. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Como é que o senhor acha que a Assembleia deve responder essas questões? Olha, tem uma CPI proposta pelo Sargento Rodrigues, acredito que contando aí as propostas de CPI da casa, teve praticamente 100% de assinatura, todos concordam com essa CPI. E nós precisamos fazer um trabalho extremamente sério, né, para que isso não volte a acontecer. A primeira coisa, acho que antes mesmo de ser aberta a CPI, que nós já concordamos, é que esse tipo de barragem não pode ser construído em Minas Gerais e que as barragens que têm nessas condições, que elas sejam imediatamente descomissionadas. A população mineira está em pânico que possui esse tipo de barragem, né? Então, assim, precisa imediatamente ser descomissionado. Aí entra aquela questão, meu Deus, mas a Vale vai embora de Minas Gerais e tal. Eu sou a favor do seguinte: abre-se a concessão dessas minerações para o mundo inteiro, assim como a gente faz uma concessão de rodovia, desde que sejam empresas corretas, íntegras e capazes de explorar o nosso minério. Não vamos ficar refém de ninguém, não vamos. A Vale é importante? Sim, mas não é insubstituível. Deputado, muitíssimo obrigado. Eu tinha mais para conversar com o senhor, sabe? Mas vai ficar para outra vez. Obrigado, muitíssimo Vivian. Obrigado por vir ao mundo político. Eu agradeço. Eu espero que o senhor retorne. Com o maior prazer. Muito obrigado pelo convite. Estaremos de volta assim que formos convidados novamente. Muito obrigado. Eu conversei com o deputado estadual Raul Belém, do PSC. Ele integra o bloco governista Sou Minas Gerais, a base do governador, que tem 21 deputados de 6 partidos. O maior partido, de 9 partidos, o maior partido que lidera com 7 deputados é o PSDB. Nós falamos aqui de diversos assuntos, entre eles o requerimento do deputado, a ideia dele de formar uma frente em apoio aos municípios, os municípios que reclamam os repasses do governo do estado. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar. E se você quer rever a entrevista, é só acessar o YouTube ou o nosso site. Você também pode interagir com a gente por e-mail ou pelo Twitter. Então, até a próxima.